Certo, imaginem só a cena. Estamos no meio da lama, nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. O caos total acontecendo lá fora, e no meio de tudo isso, um soldado alemão está rabiscando furiosamente em cartões postais militares. Esse soldado é Franz Rosenzweig, e o que ele está escrevendo ali, no meio da guerra, vai se tornar simplesmente uma das obras-primas pós-hegelianas mais importantes de toda a filosofia moderna. É um texto denso, é revolucionário, e o objetivo da nossa análise de hoje é justamente decodificar essa arquitetura filosófica peça por peça. Como esse sistema filosófico é famoso por dar um certo nó na cabeça de quem lê, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Vamos passar pela visão geral, depois parte 1, parte 2, a ideia genial de fala-pensamento, a parte 3 e, por fim, o pensamento após a estrela. Bom, começando pela nossa primeira seção, visão geral, o colapso do tudo. Por séculos, a filosofia tradicional meio que bateu na tecla de que o universo é esse tudo enorme, abstrato e unificado, e que nós seríamos apenas pequenas engrenagens nessa máquina gigante. Mas tem uma coisa, uma constatação brutal que estilhaça completamente essa ideia. E essa coisa é o medo da morte. Pensa bem, o pavor de simplesmente deixar de existir não pode ser consolado por conceitos abstratos, não é? Esse medo prova a nossa separação radical e até aterrorizante do resto do mundo. Basicamente, o grande tudo entra em colapso total diante da nossa fragilidade humana. O que acaba criando uma divisão fundamental aqui. De um lado, a gente tem o que o Rosenzweig chama de velho pensamento. Sabe, aquela busca por uma razão eterna, vista lá de cima, de um ponto de vista absoluto, que simplesmente ignora a passagem do tempo e o indivíduo. E do outro lado, surge o novo pensamento. Essa nova abordagem abraça de verdade o tempo e a nossa experiência humana crua e real. A grande sacada é que a verdade não está flutuando fora da nossa realidade. Ela vai se desdobrando dentro dela, a partir das nossas perspectivas humanas e finitas. E isso nos leva à parte 1, onde vamos construir os elementos. É a hora de erguer a fundação literal dessa nova arquitetura. Com aquele tudo agora fragmentado, restam 3 blocos de construção que são simplesmente inegáveis: Deus, o mundo e o eu. E o detalhe crucial aqui é que eles são independentes, totalmente independentes. Ao contrário do que muito filósofo tentou fazer no passado, a gente não pode simplesmente reduzir o eu a Deus, nem o mundo ao eu. Cada um desses elementos surge de forma totalmente autónoma, a partir do seu próprio nada particular. Mas aí fica a dúvida, como exatamente eles ganham vida e não somem no ar? A gente pode pensar nisso como uma equação de 4 passos. Tudo parte do nada. Aí entra um polo do sim, que dá aquela substância à afirmação de ser. Depois vem o polo do não, trazendo uma negação e uma liberdade superativa. Quando a gente junta, quando funde esse sim com esse não, pum! Chegamos ao passo final e criamos um facto sólido. É um equilíbrio quase matemático, fascinante, que impede que as coisas simplesmente desapareçam de volta para o vácuo. Certo, agora avançamos para a parte 2, o curso das conexões. É aqui que a gente deixa esses elementos isolados de lado e foca nas interações dinâmicas que realmente geram a nossa realidade. Porque para a realidade existir de fato, esses elementos precisam meio que colidir uns com os outros. Quando Deus se volta para o mundo, nós temos a criação que a gente vivencia como o passado. Aí quando Deus se volta para o eu, para o indivíduo, acontece a revelação, que é o que desperta a nossa consciência no exato momento do presente. E finalmente, quando esse eu já desperto se volta para o mundo com amor, o resultado é a redenção, e a redenção está sempre apontando lá para o futuro. Mas como tudo isso acontece na prática? Bom, vamos entrar na nossa próxima sessão para descobrir. Fala-pensamento, o meio da atualidade. Existe uma diferença gigantesca entre a razão pura e esse conceito de fala-pensamento. A razão pura, ela é silenciosa, solitária, fica ali só na cabeça. Já a fala se desenrola no tempo real, né? Ela exige quem fale, quem ouça e exige um relacionamento interpessoal genuíno para existir de verdade. A ideia aqui é que é puramente através da linguagem, das palavras sendo faladas na vida real, que essas conexões entre Deus, o mundo e o eu se materializam. E é impressionante como isso se alinha perfeitamente com a nossa rotina diária. A criação é, na prática, a gramática da narrativa. A gente passa o tempo todo contando histórias sobre o passado e sobre as coisas do mundo. A revelação já é aquele diálogo super íntimo do presente, o momento exato em que a gente diz tu para uma outra pessoa. E a redenção, ela é descrita como o canto comunitário. São várias vozes separadas se unindo numa harmonia perfeita, já antecipando essa unidade redentora lá do futuro. Então, puxando o zoom um pouco, chegamos na parte 3. A visão da estrela. É a estrutura geométrica final. Olhem só como tudo isso se encaixa de um jeito brilhante.
Se a gente pegar aqueles 3 elementos independentes, Deus, mundo e eu, formamos um triângulo, certo? Agora pega as 3 conexões ativas, criação, revelação e redenção, e sobrepõe, criando um segundo triângulo por cima do primeiro. O que aparece dessa fusão é justamente a estrela da redenção, essa forma icônica de 6 pontas. Ela representa a unidade final da verdade. E o mais legal, ela constrói a verdade não apagando as diferenças fundamentais das partes, mas abraçando e unindo todas elas. E a capacidade de antecipar essa unidade máxima, agora, no tempo presente, acontece através das comunidades religiosas, que têm papéis históricos muito distintos no texto. De um lado, o judaísmo atua de forma interna, mantendo o fogo vital aceso e antecipando essa redenção lá dentro da sua própria estrutura sagrada. Do outro lado, o cristianismo atua de forma externa, avançando a causa da redenção por todo o globo, em direção ao futuro. O texto descreve essas duas forças de uma forma totalmente imparcial, mostrando ambas como vitais e essenciais para mover o mundo em direção àquela verdade final. E agora, indo para a nossa reta final, pensamento após o estrela. Como entrar na vida? A grande questão é que a filosofia não pode viver só trancada em páginas de livros. Ela precisa ser testada na prática, na rua. E o Rosenzweig levou isso a sério. Ele fundou um centro de educação super inovador chamado Lehrhaus, onde os professores aprendiam lado a lado com os alunos. Eles viam a ignorância não como um problema, mas como um ponto de partida incrível, sem aquela velha cobrança por obediência cega. Mais para frente, ele também mergulhou num esforço gigantesco junto com o Martin Buber para revitalizar o idioma alemão através de um trabalho massivo de tradução. Isso nos deixa com uma reflexão profundíssima dele, que é: toda fala é tradução. É forte isso, né? Assim como a gente precisa traduzir a experiência do outro numa conversa para conseguir construir pontos reais, traduzir um texto estrangeiro traz vida nova. Isso desafia a linguagem que a gente já tem e empurra a humanidade inteira um passinho mais perto daquela unidade redentora que a estrela ilustra. Mas esse compromisso dele de entrar na vida ganha um peso imensurável no fim da história. Pouco tempo depois de publicar essa obra gigantesca, o Rosenzweig foi diagnosticado com ELA, a esclerose lateral amiotrófica. E mesmo ficando quase totalmente paralisado, ele se recusou a interromper a conexão com o mundo. Ele continuou dialogando, liderando e traduzindo. Como? Usando um disco especial de letras, indicando pacientemente uma letrinha de cada vez. Ele viveu a própria filosofia de conexão de um jeito puramente heroico, enquanto o corpo dele passava por restrições severas. E toda essa jornada monumental acaba deixando no ar uma provocação final. Se a verdade definitiva não é só um conceitozinho geométrico e abstrato para a gente ficar dissecando, mas sim uma realidade tangível que se valida pelas nossas ações e conexões diárias, como a gente deve dar esse passo além da teoria e de fato entrar na vida? É uma questão incrivelmente vital, tão desafiadora hoje quanto no dia em que ela foi feita. E com essa reflexão pesada, a gente encerra a nossa exploração de hoje. Foi incrível dissecar essa obra. Até a próxima!